people! Quem fala aqui é Gabi Pereira. Se tu ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, solta o dedo no like, comenta, ativa o sino de notificações, só assim o YouTube vai entender que tu gosta dos conteúdos e vai te entregar todos. Lembrando que todos os dias tem vídeo, essa semana aí vai ser especial pra vocês, 2 vídeos por dia, 2 vídeos aí por dia pra vocês, especialmente. E toda terça-feira a gente tem um caso novo aqui pra vocês, um caso de terror, teoria da conspiração, esse tipo de coisa, tá? E bora pro vídeo. People, o caso de hoje é bem nojento, é bem bizarro e é bem esquisito, tá? É um caso que aconteceu mesmo aqui no Brasil, aconteceu no Brasil. Se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, tem no Google, tem imagens no Google, tem entrevistas com as próprias pessoas que fizeram essa coisa bizarra, essa coisa assustadora, nojenta. Tem no YouTube entrevistas feitas por emissoras como SBT, Record, enfim, conversando com eles sobre o que aconteceu, tá? E aí, fica até o final do vídeo pra vocês entenderem melhor essa história e pra gente saber como é que foi essa entrevista aí deles, beleza? Gente, o caso de hoje, como vocês podem ler aí no título, são os canibais de Garanhuns. Ficaram conhecidos como os canibais de Garanhuns. E tem o envolvimento de 3 pessoas, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas 3 pessoas normais, 3 pessoas aleatórias? Não, são, como é que eu posso dizer? Um triângulo amoroso, tá? Eles eram, 2 ali era casado e um ali era amante. Vamos entender direitinho como é que isso funcionou, como é que isso funcionava pra eles. Esse trio que eu tô falando é o Jorge Montenegro, a Bruna e a Bel. Isabel, conhecida como Bel. Então vamos entender mais ou menos um pouquinho da história dos 3, tá? Pra gente continuar aí a nossa saga. Gente, lembrando que eu tirei todas essas informações do livro. Tem um livro chamado Os Canibais de Garanhuns, escrito por Rafael Guerra, tá à venda aí na internet, vocês podem ver direitinho e adquirir, tá? Mas eu trouxe aqui o básico pra vocês entenderem melhor esse caso bizarro, tá bom? Então vamos começar com o autor de todo esse crime, que é o Jorge Montenegro. Jorge Montenegro, ele sempre foi estudioso, né? Ele sempre teve o estudo e ele resolveu, naquela época, entrar numa faculdade de educação física, que é o que ele gostava. Ele entrou na faculdade de educação física e conheceu a Isabel. A Isabel, naquela época, ela não frequentava escolas, ela não tinha o costume de frequentar escolas e ela é quase uma analfabeta. Então ela conheceu o Jorge Montenegro pensando em melhorar a vida dela, já que ele, naquela época, ia fazer uma faculdade e tal. Ele fez a faculdade, ele terminou a faculdade e foi aí que ele começou a trabalhar como professor de karatê, tá? Inclusive, ele era um ótimo professor de karatê, ele já passou por várias escolas de karatê, então ele era um ótimo profissional aí, segundo as pessoas que frequentavam a escola, frequentava também as aulas, e foi aí que surgiu a Bruna, para fechar esse triângulo amoroso. O Jorge era professor de karatê e a Bruna era aluna do Jorge. E aí, segundo algumas entrevistas, a Bruna, uma menina jovem, bonita, segundo algumas entrevistas, ela fala que foi amor à primeira vista pelo Jorge, um rapaz bem mais velho que ela. A Bruna tinha 28 anos, bem mais jovem que o Jorge. E o Jorge, hoje em dia, o Jorge, ele fala que o amor dele pela Isabel, pela Bel, que é uma senhora mais de idade, é um amor fraternal, é um amor como se fosse uma mãe para ele. Ele titula isso tudo, entre ele e a Bel, um amor fraternal, um amor de mãe. Ele mesmo fala nas entrevistas que ele nunca amou a Isabel de verdade, sempre foi um amor diferente, foi um carinho diferente, um afeto diferente. Diferente do que ele já sentia e sente pela Bruna. Até hoje eles assumem que eles se amam depois de toda essa barbaridade que a gente vai conhecer agora. O Jorge, ele casou com a Isabel e foi o primeiro surto na festa de casamento que o Jorge teve. Foi um surto totalmente descontrolado e aí a Bel fugiu para casa de um dos parentes para se refugiar, tá? E logo em seguida, logo uns dias depois, ele conheceu a Bruna, a aluna dele de 28 anos, a aluna de karatê. Foi aí que eles se apaixonaram
E foi amor à primeira vista, segundo eles, né? Como eu já havia dito. Jorge deu uma sugestão para as duas, para que a Bruna morasse com ele, só que a Isabel também ficasse com eles. Então os três acabaram aceitando ali essa situação e moravam junto numa casinha bem simples em Pernambuco, numa periferia, lá no Jardim Petrópolis. E aí eles começaram a viver e a situação começou a apertar, tá? Começou a apertar, dinheiro começou a faltar, comida começou a faltar. E aí a Isabel, ela sempre fez salgadinho, empadinha, salgados pra vender, enfim. E eles tiveram uma grande ideia dela voltar a fazer esses salgadinhos. Foi aí que entra a primeira vítima. Jéssica Camila Pereira da Silva, de 17 anos, moradora de rua, ela e a menina dela, a filha dela, que na época tinha 5 anos. A Bel convidou ela para trabalhar junto com ela, para ajudar a preparar os salgados, as empadas, os salgadinhos, as coxinhas, enfim. E foi aí que tudo começou. Segundo o que a Jéssica relatou para a família na época, o Jorge mantinha ela como se fosse uma refém, tá? Então ele obrigava a Jéssica a fazer algumas coisas meio peculiares. Foi aí que a Jéssica não quis mais essa situação, não quis aceitar mais isso e decidiu ir embora. E vocês acham que aconteceu o quê? O Jorge não deixou a Jéssica ir embora, nem ela nem a filha dela. A não ser que deixasse a filha dela, né? Ele falou pra Jéssica, ó, você pode ir embora, mas você deixa sua filha. Obviamente que ela não queria deixar a menina lá sozinha com eles. É a filha dela, então ela queria ir embora com a menina. Foi aí que ele pegou uma faca e cortou a garganta da Jéssica. Ele esfaqueou a Jéssica na frente da filha. Que situação, né? Vendo aquela situação, a criança, Jorge levou a Jéssica pro chuveiro, com a ajuda das duas, da Bruna e da Bel, tá? Levou pro chuveiro e deixou que ela secasse, deixou que o sangue todo escorresse pro ralo. E aí ele acabou enforcando ela debaixo do chuveiro pra ter certeza que ela havia morrido. E aí o que eles decidiram, né? As meninas, a Bel e a Bruna, elas deixam bem claro que foi tudo culpa do Jorge, tá bom? Se não fosse o Jorge, não teria acontecido. Não sei. Se vocês procurarem a entrevista delas, vocês vão ver como elas são frias, como elas são secas, né? Inclusive ele também dando uma de sonso. Mas voltando lá ao caso. E foi aí que o Jorge decidiu cozinhar a Jéssica. Que absurdo. Foi aí que eles tiraram a carne da Jéssica e os restos mortais eles enterravam no quintal do fundo da casa deles. Isso na frente da menina, tá? Segundo os relatos, segundo eles mesmos falam que após eles terem matado, esquartejado e pego a carne, Jéssica, eles serviram o bife, a carne da Jéssica, pra menina, pra filha dela, de 5 anos, como se fosse um alimento normal. Então a menina acabou comendo, o Jorge fala em entrevista que ele não obrigou ninguém a comer, mas ele cortou, fritou e mandou todo mundo comer. Depois dessa morte, foi aí que tudo mudou. Outras mortes vieram a acontecer, mais 2 mortes vieram a acontecer da mesma forma. No dia 25 de 2 de 2012, Gisele Helena da Silva, de 32 anos, foi a próxima vítima deles. Olha só que bizarro, a Isabel convidou a menina para conhecer a palavra de Deus dentro da casa deles. E a menina foi, inocente e tal, a menina foi. E cometeram um ato a mesma forma. Esfaquearam, enforcaram, esquartejaram e tiraram a carne dela. Lembra que eu falei pra vocês que a situação deles estavam começando a apertar? Foi aí que eles decidiram pegar a carne dessa segunda vítima, a Gisele Helena, e pegou a carne das nádegas e o fígado. Fizeram pra vender, sim. E eles assumem, a Isabel mesma assume que vendeu carne humana, sim, dentro da coxinha, dentro da empadinha, dentro de todos os salgados que ela vendeu para policiais, para pessoas na rua que passava, porque ela fazia e ia pra rua vender. Então todo mundo que passava ali comprava e não fazia a menor ideia
de que era carne humana que ela estava vendendo. A terceira vítima foi Alexandra da Silva Falcão, de 20 anos. Ela teve o mesmo fim. Foi convidada também pela Isabel por uma proposta de emprego falsa. Isabel disse que ela seria empregada da casa, iria pagar um bom dinheiro, enfim, e teve o mesmo fim. Eles mataram, esquartejaram e tiraram a carne dela pra vender na rua, na coxinha, no salgado, na empada. Bom, e o desfecho, como é que eles foram pegos? Foi aí que a cidade começou a desconfiar desses sumiços, né? Desses sumiços, a Isabel vendendo coxinha, vendendo empadinha pra caramba e tal, faturando. Foi aí que a família da Gisele nunca desistiu de ir atrás dela, porque ela sumiu de repente, assim sumiu. E foi aí que a família da Gisele resolveu ir atrás de buscas, ir atrás de ajuda, porque afinal ela estava desaparecida fazia dias, semanas. A família descobriu por uma fatura que chegou na casa deles, no nome da Gisele, no cartão de crédito da Gisele. 2 dias depois que ela havia desaparecido, eles descobriram 2 compras no cartão. E aí eles levaram para a polícia essa fatura, a polícia foi atrás da loja, pegou a câmera de segurança e viu 2 senhores no mesmo horário, no mesmo dia, utilizando o cartão da Gisele. E foi aí que eles foram pegos. Esses 2 senhores, obviamente, era a Isabel e o Jorge Montenegro. Eles foram até o endereço desses 2, lógico, entraram na casa e não viram nada. Só que a menina de 5 anos que estavam com eles, morando com eles, que era a filha da primeira vítima deles, na época tinha 5 anos, como eu falei pra vocês, ela apontou pro terreno e falou pra polícia: é ali que os meus pais enterram todos os corpos. Uma criança de 5 anos falou isso pra polícia: é ali que ela enterra, que os meus pais enterram todos os corpos. E aí veio o pessoal, desenterrou e acabou descobrindo toda a verdade. Eles foram presos, tá? Não, em 2019 a pena deles foi aumentada, tá? Mais do que justo. Bom, e hoje eles falam que isso tudo não passavam de uma seita, tá? Uma seita criada pelos 3, a seita que se chama O Cartel, criada pelos 3, pela Bruna, pelo Jorge e pela Isabel. E muito bizarro, muito bizarro. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu fico imaginando essas pessoas que compraram, que ficaram sabendo depois. Teve umas pessoas que compraram e foi da entrevista assim, falando que comia, mas não falava que tava gostoso, falava que tava com gosto de frango, um gosto diferente de carne, por exemplo, né? Se você pede uma esfirra de carne, ela tem que vir com gosto de carne, e vinha com gosto de frango. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês fariam, e muito triste, espero que eles pagam mesmo, que eles se arrependam por tudo que eles fizeram. Se vocês verem, vou deixar a entrevista, o link da entrevista aqui na box de informações, eles dando entrevista, vocês vão ver o quão frio eles são, gente. Eles não choram, a não ser Isabel, puro teatro. E o Jorge que nega o tempo inteiro. O Jorge fala que ele não lembra do que ele fez, que ele não fez aquilo, que ele não obrigou a ninguém fazer aquilo. Que ele tá sofrendo, que ele tá com depressão e que ele não lembra do que ele fez. É isso que ele fala. A Bruna fala que o Jorge obrigou sim as duas a fazerem, cometer o crime, cortar a carne e botar pra vender, tá? A Bruna, ela assume sim que foi tudo planejado por ele, tá? E que ela sabia de tudo. Porque no começo da entrevista ela falava que não sabia, mas logo depois ela falou que sabia do que estava acontecendo e sabia onde estava metida. E a Isabel, pobre coitada, que assume também a culpa, mas joga a culpa pro Jorge. As duas jogam a culpa pro Jorge e a Isabel só chora, enfim, tá? Foi isso o caso de hoje. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse caso que aconteceu aqui no Brasil, de verdade. Tem as entrevistas, vou deixar aqui no box, tá bom? E até a próxima.